Na semana passada, nós colocamos o Cloud para trabalhar para nós, extraindo dados do Profit Chart e colocando lá algumas informações para ele. Nessa semana, eu resolvi desafiar ele um pouquinho mais e colocar dados de Petrobras com uma outra forma e ver o que ele respondia. Olha só isso daqui, pessoal. Ele conseguiu um belo de um retorno em Petrobras, analisando gráficos diários, com fator de lucro de 6,71, como vocês podem acertar aqui, e a média de retorno de 7,5%. Então, o que aconteceu? Nós vamos passar critério por critério para o que nós fizemos para o Cloud, continuando aquela série que nós começamos em Embraer, e vamos deixar para ele informações um pouquinho mais precisas, só que agora deixando uma folga melhor. E vamos ver como é que nós fizemos esse passo a passo, e aí você vai poder fazer aí também na sua máquina, no seu computador, para as suas estratégias. Vamos lá? Porque o Cloud está trabalhando para nós de forma insana e ele vem melhorando a cada dia. E claro, também nós vamos melhorando o nosso modelo de prompt. Fica aí que eu vou passar o passo a passo para vocês direitinho. Vamos lá. Muito bem, para você que não nos conhece, eu sou o Henrique, esse é o canal VDT Invest, aqui a gente fala de trade em ações, day trade, usando algoritmos automatizados e também agora inteligência artificial. Portanto, se você não nos conhecia e acabou chegando nesse canal através desse vídeo, já te convido, se inscreve aqui no canal, não custa nada, ativa o sininho das notificações para deixar marcado ali a opção todos e lógico, vamos fazer parte da nossa grande família aqui. Bom, pessoal, semana passada a gente fez um trabalho com a Petrobras, aliás, com a Embraer, falando com ele sobre alguns aspectos da análise técnica que ele pudesse trazer para nós informações e aí fazendo ali criando estratégia e tudo mais. E aí nós fizemos um bate-papo e nós demos sequência nesse bate-papo, tá? Criamos um projeto, colocamos ali algumas informações que se você não assistiu na semana passada, fique tranquilo, eu vou deixar, tem um vídeo aqui, eu vou deixar o link para vocês assistirem o vídeo da semana passada para que vocês possam começar a acompanhar. E a partir de agora, quem já está ligado já vai fazer o processo inteiro e para você que ainda não está, o que nós fizemos eu vou contar para você agora. Bom, o que nós fizemos, pessoal? A partir dessa semana, esse vídeo aqui, nós vamos pegar o seguinte, eu vou extrair dados do Profit Chart, que você consegue extrair de qualquer versão, e nós vamos inserir isso numa planilha. E depois dessa planilha, a gente vai pedir para o Cloud fazer para nós um trabalho. Então, para que você seja bem rápido e bastante didático aqui, como é que você extrai dados da Petrobras? Primeira coisa, você tem que estar numa aba que você já tenha os indicadores que você quer utilizar. Neste caso de Petrobras, eu vou utilizar uma aba com dois indicadores. Então, é a escala de preço, o ADX, ADX de 9 períodos e o DI+, DI- de 8 períodos, que aqui aparece embaixo. Ó. Tá vendo? DI+, DI- de 8 períodos. Como é que eu faço para extrair esses dados aqui? Eu vou falar rapidinho para vocês aqui, vou colocar lá no Excel, mas aí vou acelerar o vídeo para não ficar um negócio muito maçante. Para que você extraia os dados, clica com o botão direito na tela aqui em qualquer lugar e vem nessa opção, ó, copiar estudos para Excel. Então, vou copiar estudos para Excel, vou começar o processo agora e vou acelerar o vídeo, a hora que estiver pronto eu volto para a gente continuar, tá bom? Assim fica mais fácil para que vocês possam acompanhar e aí a gente vai fazendo junto de uma maneira bastante didática e bastante rápida, tá? Então, fica aí, rapidinho eu já volto. Pronto, pessoal, aqui estão os dados de Petrobras desde que eles começaram a negociação na Bolsa. Quando você copiar e colar, você vai abrir uma planilha nova e vai simplesmente copiar e colar. Vocês vão ver que vai aparecer aqui a data e a data. Eu não preciso repetir essas datas. Então, eu só vou vir na coluna da data, ó, clico lá em cima e eu vou deletar essa coluna aqui, tá bom? E aqui também, ó. Deletei a coluna. Pronto. Dados de Petrobras salvos. O que eu vou fazer? Arquivo, salvar como. Coloco lá dados Petrobras e vou colocar aqui, ó, dados Petrobras. Petro e pronto. Ok. Maravilha. Certo? Uma vez que isso está feito, está pronto. Você já tem o seu arquivo salvo. Basta você fechar e agora nós vamos utilizar ele lá no Cloud. Como é que nós vamos utilizar ele no Cloud? Então, vamos juntos aqui para o Cloud e agora vem a parte mais técnica e cuidadosa que você precisa prestar atenção, tá bom? Vamos lá então. Para o Cloud, o que nós vamos fazer? Então, dando sequência àquele bate-papo que eu fiz na semana passada, eu só vou escrever para ele o seguinte, ó, vamos continuar. Até escrevi errado aqui, ó, vamos continuar. Vou te enviar um arquivo em Excel com dados da empresa Petrobras desde o início das cotações, das negociações em bolsa do Brasil. Os dados constantes no arquivo são negociações
no gráfico diário e nele vão aparecer inúmeras informações, como a abertura, máxima, mínimo fechamento, dados de alguns indicadores. Quero saber se você consegue encontrar padrões estatísticos, então fica atento nisso, pessoal. Escrever o prompt de forma correta vai mudar a forma como o Claude vai trabalhar para você. Então não adianta você colocar um negócio muito duro. A gente já viu isso na semana passada, né? Então agora a gente vai começar a flexibilizar e deixar o sistema trabalhar para a gente. Então o que eu falei aqui para ele? Quero saber se você consegue encontrar padrões estatísticos, eu nem falei padrões gráficos, com índice de acerto acima de 60%. Lembra que no vídeo da semana passada eu comentei 80%? Ou mais, né? Então 60% ou mais, para que possamos comprar lotes de ações de Petrobras assim que este padrão se forma. Não falei qual. A estratégia deve trazer um retorno de pelo menos 15% do capital, com risco não maior do que 6%. Lembram-se que na semana passada eu coloquei um stop bem mais curto, né? O risco era de 3%. E aí ele respondeu que era praticamente impossível. Então eu já comecei a dar algum respiro para ele aqui. Mas vamos continuar. Então, o que está... Aí eu coloquei aqui tudo isso aqui entre aspas, né? Todo esse texto aqui entre aspas, para dizer para ele o seguinte: o que está entre aspas é apenas um exemplo. Não precisa necessariamente ser exatamente isso, mas encontrar padrões técnicos que possam trazer retorno nas operações de compra, ou então encontre aqui, né? Analise as informações em conjunto ou de forma isolada, por exemplo, quando o gráfico do dia fecha positivo e o DI+, acaba de cruzar para cima do DI- e o ADX está ascendente e acima de 25, ou seja, começa a ganhar momento, o preço se valoriza X% em X número de dias, tá? Você pode utilizar os dados para encontrar as melhores estratégias usando os indicadores disponíveis. Pode analisar indicadores de forma conjunta ou isolada. Pode analisar, o importante é encontrar estratégias que tragam retorno positivo em operações de compra. É possível? Aí ele fala sim, é totalmente possível, faz sentido a gente aplicar exatamente essa metodologia rigorosa, e aí ele fala o que ele vai fazer, tá? Pode mandar o arquivo. Mandei o arquivo para ele e disse, aqui está o arquivo. Faça então a análise criteriosa e encontre os padrões. Organize as informações para que nós tenhamos o melhor visual possível para a análise. Com os resultados prontos, coloque as informações no relatório de forma visual, criando uma apresentação viral para que eu possa utilizar em uma apresentação como esse vídeo aqui. Bom, aí galera, ele vai demorar um pouquinho, alguns bons minutos, então você pode mandar o arquivo para ele, deixa ele trabalhar e sai de perto do seu computador, vai tomar um café, alguma coisa, e ele vai demorar lá uns 10, 15 minutos mais ou menos, e aí você volta. Aí ele vai entender o seguinte, 7.826 pregões de 1995 a 2026. Dados limpos, agora vou construir os sinais focados em ADX, DI+, DI-, o núcleo que você pediu e mais padrões de Kendall, que eu não falei quais são, tá? Aí ele fala aqui, baseline qualquer dia, 26 a 32% de acerto, excelente. A Petrobras rendeu um resultado ainda mais forte que a Embraer. Que interessante. A Petrobras rendeu um resultado ainda mais forte do que a Embraer. E a Embraer acertou lá um padrão 79%. Vamos organizar tudo agora. Então ele mostrou tudo para mim, todos os 10 slides estão limpos, tal. Aí ele faz um resumo do que ele encontrou aqui, tá? O padrão principal, olha que interessante isso, pessoal. Olha que interessante, presta atenção, porque se isso aqui já não valeu o teu like, né? Aqui no nosso bate-papo, eu vou ficar bastante chateado com vocês, tá? Então, deixa o seu like, não custa nada, deixa o like aí. Quem não se inscreveu, já aproveita para se inscrever, porque o negócio tá ficando insano. Pessoal, isso aqui vai mudar o jogo, como a gente trabalha com o mercado financeiro, tá? Olha só, padrão principal. Gap de abertura para baixo, então veja, o mercado abre com gap de baixa, mais o ADX em queda, mais o fechamento em nova máxima de 20 dias. O que aconteceu quando ele entendeu esse padrão? 75,5% de acerto em 49 pregões, tá? Espalhados de forma praticamente todos os anos, tarará. Fator de lucro 6,71%, média de retorno, tarará, então tá aqui. Beleza, ele mostrou para nós e a gente vai acompanhar agora a apresentação para que a gente possa entender o que melhor aconteceu na Petrobras nesses últimos anos aí, tá? Vamos nessa então? Então, o que ele começa falando para nós aqui é que a gente já tem um padrão que acerta 3 a cada 4 vezes. Então, olha como é consistente esse padrão,
Gostei demais disso. O padrão que acerta 3 em cada 4 operações. Pô, é isso que a gente quer, né? Aí ele mostra para nós aqui que o ADX e o DMI, daí mais nem menos, testados em 31 anos, 31 anos de pregão, né? Desta vez, diferente da Embraer, o rigor estatístico confirmou padrões bem acima da meta. Eu pedi para eles um retorno de 60%, lembra? Padrão que acerte 60%. Ele trouxe um padrão acima desta meta, o que ficou bastante legal, porque ele mostra que está flexível. Vamos ver o que mais agora aqui. A meta dessa vez era 60% de acerto, 15% de retorno, né, de lucro na operação, com um stop de risco de 6%. E aí, usando o arquivo que a gente mandou, ele utilizou o ADX e o DI+, DI-, clássico indicador de força e direção de tendência. Então a gente usou 2 indicadores para mostrar força e tendência e ele entendeu que esse sistema opera com retorno. Então, desta vez sim, ó, a meta foi superada. Como na Embraer ele não atingiu, aqui ele mostra que atingiu. Então olha que legal, pessoal. 3 padrões distintos encontrados acima de 60%. Olha que interessante, ó. Aquele lá ele encontrou só 1, aquele encontrou 3. E o acerto que trouxe o melhor retorno acertou lá 75,5% das vezes, tá? Muito legal, né? Então, qual foi a armadilha de baixa lá que ele entendeu, né? O padrão principal, gap de abertura para baixo, ADX em queda e ele fecha em nova máxima nos últimos 20 dias. Então, quando acontecer isso aqui, a gente tem que comprar e esperar 20 pregões. Resultado muito bom, tá? Olha lá, 75,5% de acerto, 49 operações, Profit Factor, né? Fator de lucro, 6,71, ou seja, se você dividir o valor que a gente ganhou nas operações pelo valor que perdeu, 6,71, tá? Média de retorno aí, 7,5% em cada uma dessas operações. Olha lá, consistente em 31 anos de mercado, 57% numa taxa base que ele pegou, entre 95 e 2010 acertou 78%, e entre 2011 e 2026 acertou 74%. Tá? Então ele vai fazendo o teste de forma aleatória em vários períodos e encontrou uma média de 75,5%. Temos um período entre 95 e 2010 que ele mostra para nós que o retorno foi de 78%, o que é excelente, né? Mas como a gente está falando de negócio a longo prazo, a gente quer que o negócio se perpetue. Então a gente quer que o negócio vá sempre melhor a cada período. Então a gente vai na média, a gente vai buscar ali os 75%, tá? Bom, que mais? Mesmo os acertos passam por turbulências. Então olha que legal. Em 20 pregões, o preço quase sempre recua antes de confirmar o sinal. Então, o que aconteceu na Embraer, aconteceu aqui também. Muitas vezes o preço, a hora que a gente entra na operação, ele cai um pouquinho, então faz um pequeno drawdown, ou seja, você permanece na posição, né? Mas ainda assim ele consegue ganhar. Então, ó, o padrão aqui médio, o drawdown médio, foi de 4,7%. Não está tão ruim. Quando a gente perde na operação, perde 4,5%. E o maior drawdown foi de 17,8%. Tá? Isso não invalida o padrão, isso que é importante a gente entender. Qualquer sistema, pessoal, qualquer sistema que ganhe no longo prazo, em algum momento vai ter lá o seu drawdown. Então é importante você, ao definir a sua estratégia, identificou que ele fez um backtest legal, que aqui não estamos fazendo nem backtest de Profit Chart, estamos fazendo um backtest com dados matemáticos. Ele entendeu que temos um drawdown médio de 4% e o máximo de 17%. Estando isso no nosso radar, estamos preparados para isso, a estatística a longo prazo é positiva, tá? Então, o que ele mostra para nós? Isso não invalida o nosso padrão, mas define que tamanho de stop é necessário. Então, nós vamos entender que algum tamanho de stop um pouco maior é importante a gente ter, tá? Então, isso aqui é legal também. Conclusão prática. Um stop de proteção entre 8% e 10%, tá aqui na parte de baixo, ó, garante a maioria, né? Cobre a grande maioria dos casos sem sair no ruído, tá? O ruído da queda, tá? Mais folgado que os 6% que eu pedi de forma original. Então, eu pedi um stop de 6%. Ele está dizendo para nós que com um stop de 8, entre 8 e 10, a gente não sai da operação
tá? Vai tomar alguns stops, é verdade, mas não sai da operação na maioria delas, e aí o retorno matemático é positivo, certo? Mas coerente com a volatilidade real da Petrobras. Isso é importante a gente ficar atento. E aqui está o gráfico do retorno de cada 20 pregões. Então veja que ele vai acertar 4 e errar uma, acertar 4 e errar uma. Olha que legal, ó. Acertou 4, errou uma, acertou 4, errou uma, aí acertou uma, acertou 3, errou uma, acertou mais, ó, acertou 6, aí aqui foi fechada no 0 a 0, acertou mais 5. Então, o padrão é consistente, tá? E por que eu estou falando isso, pessoal? Para que vocês também comecem a se desafiar aí e comecem a criar estratégias, ou, na verdade, nem criar estratégias, né? Capturar esses dados matemáticos, levar isso para o cloud e pedir para ele avaliar para você naquele ativo que você mais gosta, tá? Eu quero fazer um outro bate-papo com o Cláudio aqui, para ver se a gente consegue analisar mais de um ativo ao mesmo tempo, até para ele nos dar uma análise de setores diferentes e ver se ele encontra um padrão que sirva para todos. Esse é o próximo passo. O vídeo da semana que vem vai ser sobre isso, eu já estou apontando para vocês aqui, tá? E aí, vamos ver o que mais ele mostra? Ó, mais 2 rotas também acima da meta. Então, ó, quando o DI mais cruza para cima do DI menos, nova máxima em 20 dias, tá? Fecha no topo do dia, mais o ADX fraco, nova máxima também, ó. Só que daí a taxa de acerto é menor e a outra também é menor. Tá vendo? Ele não trouxe apenas uma estratégia vencedora, agora ele trouxe 3. Só que ele detalhou mais aquela que nós tivemos um acerto maior, né? 75,5%. Mas isso não quer dizer que a gente não possa utilizar essa aqui em alguns dados também, certo? DI mais cruza para cima da DI menos e mais uma nova rota a cada 20 dias, tá? 40 pregões, ó, certo? Quando o ativo fecha no topo do dia e o ADX está um pouco mais fraco, também vem nova máxima, certo? Ó, 62%. Fator de lucro 2,34 e aqui no outro 3,6. Para referência, o sinal do manual puro, né? Sinal de manual. O DI mais cruza o DI menos com o ADX maior que 25, sem confirmação de rompimento. Acertou 55% das vezes, ou seja, metade, né? Um pouquinho mais da metade. O fator de lucro 161 em 143 casos. Então, olha que legal. Ele funciona em 143 casos. Funciona, mas a confirmação da nova máxima nos pregões acima quase que dobrou a precisão, tá? Muito legal. Gostei disso também. Certo, legal? Certo, galera? Maravilha, né? E agora, então, vamos ver lá o relacionado ali, ó. Em resumo, desta vez os dados superaram a meta pedida. Lembra que eu pedi no começo? 60% de acerto, retorno um pouquinho menor, stop um pouquinho maior, outros padrões. Então tá aqui, ó, drawdown médio. Galera, tá cada dia melhor. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui esse arquivo, tá? Tanto o gráfico aqui os prompts, né? Então, para quem não assistiu a semana passada, a gente deixou aqui os prompts para que vocês pudessem copiar, tá? Então eu vou deixar de novo esses prompts aqui, ó. Então vamos pegar para que vocês possam ver de novo. Nós temos dentro do nosso projeto, que é o projeto do Cloud, nós temos aqui algumas informações de análise. E dentro da conversa com o Cloud, nós temos as informações que nós passamos para eles. Então fiquem tranquilos que eu vou deixar novamente para vocês aqui, tanto as informações iniciais do projeto, as perguntas que eu fiz para ele lá, para que ele começasse a fazer a análise, e eu vou deixar também esse gráfico, essa apresentação que eu mostrei para vocês, vai ficar também aqui disponível para que vocês possam pegar e analisar juntos, tá? Se você quiser refazer aí dentro do seu Cloud, faz esse processo de retirar os dados do Profit e mandar para o Excel, pede para ele fazer e vê se ele faz o mesmo retorno. Então o desafio agora é ver se a resposta que ele trouxe para mim, ele traz para vocês aí. E aí eu peço para que vocês comentem com a gente aqui. Faz um comentário, Henrique, fiz o mesmo processo, o resultado foi diferente. Eu vou deixar o comentário aberto lá, a gente vai trocar uma figurinha, tá? E aí, semana que vem nós vamos fazer o 3º vídeo dessa série, tá? Para a gente colocar mais de um ativo. E depois desse 3º vídeo, a gente vai abrir uma live para a gente comentar sobre isso e trocar figurinhas sobre isso também. Então, o que eu quero fazer agora de convite para vocês aqui? Antes de a gente encerrar, primeiro deixa o seu like se você não deixou, que é muito legal para a gente, tá, pessoal? Deixa o like porque não custa nada, não dói o dedo e você ajuda bastante o canal. Segunda coisa,
entra na nossa comunidade VDT Invest VIP, que o link está aqui na descrição do vídeo, porque lá eu vou criar um grupo só para a gente falar do Profit mais o Cloud. E aí, a galera que entrar, depois da semana que vem, que nós vamos fazer o terceiro vídeo, a gente vai bater um papo junto. Então eu vou abrir uma live, a gente abre no Zoom, todo mundo participa, conversa, câmera aberta, compartilha material, compartilha conhecimento, tá? Então entra lá para que você possa vir fazer parte desse mundo também, desse novo momento utilizando o Cloud com o Profit Chart. Futuramente eu quero trazer aqui outros materiais usando o Cloud, e aí eu quero ver se a gente consegue conectar o Cloud de uma forma mais profunda, né? Para que ele possa olhar para o nosso gráfico e gerenciar algumas coisas. Mas aí fica para um próximo passo. Por enquanto a gente vai cuidar ainda usando o Profit Chart, aumentando degrau a degrau ali o uso do Cloud para a gente poder capturar informações melhores, e aí depois a gente passa para um passo mais profundo. Tá bom? Se você gostou, se você gosta desse tipo de assunto, clica no like aí, deixa o seu joinha. Se você estiver assistindo no teu telefone aí, põe o hype já também para cima para ajudar a gente. Se não é inscrito ainda, se inscreva, porque tem muita gente que não assiste, que assiste o nosso vídeo, mas não é inscrito. Pô, e claro, vem para a comunidade, que lá nós vamos criar um grupo exclusivo para isso e vamos bater um papo depois num grupinho fechado. Beleza? Vamos nessa, pessoal? Adorei, tô adorando pra caramba isso aqui. E acho que vai revolucionar o mercado de inteligência artificial com o mercado financeiro. Eu acho que nós temos um futuro bastante promissor, tá? Beleza? Vamos nessa? Só lembrando então, vou deixar nos comentários fixados aqui o prompt inicial, as informações básicas do projeto, tá? E depois eu vou deixar no link na descrição também o PPT para que vocês possam baixar para ter base de comparação. Aí eu convido você a fazer aí também. Faz a mesma coisa com a Petrobras e depois vamos ver o que ele retorna para a gente. Grande abraço, pessoal. Se você gostou, convido você a se inscrever aqui e não se esquecer de entrar na nossa comunidade lá. Valeu? Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.